Falando em avião, olha quem está na Inglaterra, está passando por dificuldade de sequer usar o aeroporto de Londres, que começou a retomar voos após o incêndio e fechamento total. O UOL traz a notícia que um Airbus A380 da British Airways foi o primeiro avião a pousar no aeroporto nesta sexta-feira. A informação é da rede de TV britânica BBC, do site de monitoramento Flight Radar. Uma câmera que grava a pista mostrou o momento do pouso. O avião estava no aeroporto, o segundo maior a atender a capital, e foi encaminhado para este outro. Ele pousou pouco depois das 6 da tarde, o horário local, e 3 da tarde aqui no horário de Brasília. No comunicado, o aeroporto informou que retomaria alguns voos com segurança ainda hoje. O incêndio numa estação, uma subestação de energia, causou o apagão no aeroporto. Cerca de 120 voos já tinham decolado de suas origens. Quando o fechamento foi anunciado, as aeronaves foram desviadas para outros aeroportos. Também ali perto de Londres, também o Charles de Gaulle em Paris, o aeroporto da Irlanda também. Cerca de 300 mil passageiros foram atingidos pelo fechamento. Esse aeroporto atende a 80 países, opera 1.300 decolagens e pousos por dia e é frequentado por 230 mil passageiros diariamente. Diante desse cenário, muita gente se pergunta, né, o que fazer em caso de voos cancelados? Muitos brasileiros ficaram presos no aeroporto sem saber exatamente e muitos até, alguns aliás, sem receber o atendimento da companhia aérea. Rodrigo Alvim, advogado especialista em direito do passageiro aéreo, está conosco. Rodrigo, bem-vindo, boa tarde. Aqui, né, o passageiro tem direito ao quê? A que tipo de atendimento se ficar numa situação como essa, né, preso ali no aeroporto, sem conseguir voltar, sem conseguir decolar de volta para casa, por exemplo? Boa noite. Boa tarde, Diego. Nesse ponto, é muito importante a gente entender que se trata daquilo que é chamado em direito de fortuito externo. Quer dizer o quê? Que não é um problema que foi causado pela companhia, mas um incêndio em uma subestação próxima lá ao aeroporto de Heathrow. Nesse caso, ainda que não seja culpa da companhia, ela tem o dever de dar assistência material para os passageiros. A gente está falando de alimentação, a gente está falando também de hotel e transporte de volta para esse hotel. Se eles tiverem que dormir aonde estão, seja em Londres esperando vir para o Brasil, seja em outro destino aguardando ir para Londres, lembrando que a companhia ela responde pelos danos que ela causa. O que seria um dano nesse caso? Não dá assistência material, não dá alimentação, não dá o hotel, lembrando que os passageiros também vão poder exigir ou reembolso integral pago pela passagem, ou então a reacomodação por qualquer companhia, mantendo origem e destino. Se a companhia negar essa reacomodação para eles na primeira oportunidade, aí a gente começa a falar de um atraso para fins de dano moral. Pois é, agora, Rodrigo, e mesmo a companhia não sendo brasileira, por exemplo, uma companhia estrangeira, ela também tem essas responsabilidades? Ela continua tendo por quê? O Brasil é signatário de um tratado internacional de transporte aéreo chamado Convenção de Montreal. E tudo o que a gente tem de regramento aqui no Brasil e que não conflita com a Convenção de Montreal pode sim ser aplicado. Então, se a Convenção de Montreal fala A, a regra nacional não pode falar que A está errado. Mas se lá não falar nada sobre B, a gente pode falar aqui. E aqui no Brasil a gente tem a Resolução 400 ANAC, Código de Defesa do Consumidor, que pode sim ser utilizado aqui no Brasil, ainda que se trate de uma companhia estrangeira e de um fato ocorrido no exterior. Se não conseguir esse atendimento por parte das companhias, né, que tem direito, o consumidor procura quem? O PROCON? Nesse caso, o consumidor ele vai ter que produzir provas, né? Então, o ideal é gravar essa conversa mostrando que ele pediu tudo aquilo que ele tinha direito e foi negado, ou então ter essa troca de e-mails, protocolo de ligação. Também é muito importante guardar as notas fiscais das compras que fizer para depois poder comprovar um eventual dano material. E aí, com esse problema e chegando no destino, ele vai ter a opção de ou procurar o Juizado Especial Cível sozinho, ou então ir ao PROCON online, que é o consumidor.gov.br, ou contratar um advogado para amparar e auxiliá-lo na busca pela reparação dos direitos. Tá certo, é isso, né? E tem um pouco de paciência também, né? Porque, como você mesmo disse, Rodrigo, é uma coisa que ninguém estava esperando, né? Um incêndio numa subestação de energia, aeroporto fechado, é claro que também um pouco de paciência, mas todo mundo tem que ficar atento aos seus direitos também para não sair prejudicado, né? Com certeza. E eu falo assim, a culpa da companhia, ela não está no incêndio. No Brasil tem muito esse discurso de a companhia agora vai ser processada por culpa do incêndio. Não é isso. É por conta de como ela trata o pós-incêndio, o pós-problema. É pela falta de assistência, é pela falta de suporte, por largar a gente dormir no aeroporto. Então é isso. Paciência, saber o que fazer, saber quais provas a produzir e aí depois tomar a medida que entender melhor. Valeu, Rodrigo Alvim, obrigado, viu, pela participação conosco. Um abraço. Tchau, tchau. Eu que agradeço, Diego. Boa tarde. Tchau, tchau.